E hoje, a minha empresa nos Estados Unidos, eu moro em Orlando, a Win8, ela tem uma identidade que ela quer ser reconhecida por gerar lucratividade nas mentes, vidas e negócios. E é interessante porque anos atrás eu sempre acreditei em mentalidade, eu vim do esporte também, mas eu acreditava que era mentalidade forte, negócio lucrativo para ter uma vida abundante. Com essa prática já de 6 anos dando mentoria, eu percebi o seguinte, a ordem está invertida, é mentalidade ainda em primeiro, vida para depois você ter um negócio lucrativo. Legal, legal. Muito bom isso que você falou. Me fala um pouquinho mais. Como que você foi chegando nesses pilares? Você falou, ó, mentalidade, vida e negócio. Como que você foi descobrindo isso na sua vida? E para o pessoal entender um pouco mais da sua trajetória, compartilhe um pouco de... Eu conheço mais da sua história, mas quem está assistindo tem certeza que está muito interessado em conhecer. Mas como que foram os passos para você chegar no seu momento atual e o que você vê daqui para frente? Então vamos lá, vou trazer minha trajetória junto com a mentalidade. Com 10 anos, eu estava ficando meio abalado com as circunstâncias. E a minha madrinha era uma psicóloga, ela já é falecida, que ajudou a trazer a PNL para o Brasil. Então ela me colocou numa imersão com adultos na idade de 10 anos. E ali eu fui exposto às técnicas que mudaram a minha vida. Esse é um ponto. Com 10 anos eu fiz um teste de QI e deu 152, o que poderia ser uma sentença de morte. Por quê? Porque eu acredito que a inteligência, o coeficiente intelectual, ele não ajuda tanto o empreendedor quanto o coeficiente emocional. E aí o terceiro ponto que me ajudou, até pela minha altura, pela minha estatura, dos 3 anos aos 23 anos, eu nunca fiquei um ano sem estar federado em algum esporte. Como todo nerd, eu comecei nadando, só que aos 10 anos eu fui para o basquete, aos 12 para o vôlei e depois para o handball. E o esporte, aliado às técnicas de programação neurolinguística, me ensinou muita coisa. Me ensinou primeiro a perder, me ensinou a trabalhar em equipe e o mais importante, como eu sou competitivo, o esporte me ensinou que eu só venceria se eu fizesse com que as pessoas fossem a melhor versão delas mesmas. Então, desde sempre, eu usei essas ferramentas. E aí, vamos lá. Fiz engenharia na UFRJ, trabalhei na empresa de engenharia da família e aos 26 anos, 27 anos, eu montei uma empresa. E fui criando esse mesmo conceito de programação neurolinguística e de time. Toquei essa empresa por 14 anos. No dia 18 de março de 2016, vendi a empresa, o grupo, para uma multinacional listada na Nasdaq. Só que todo mundo fala... Era uma empresa de quê? Na área médica. Na área médica eu vendia prótese de joelho, prótese de quadril, parafuso de coluna. Só que é importante dizer que, sim, a foto é bonita, mas a jornada é dura. Foram de 2003 a 2016. Nós passamos a crise de 2008, eu era importador. Então, assim, o que me segurou nesse ano terrível, onde a gente quase quebrou, foi muito mais a mentalidade. Se eu não tivesse uma mentalidade moldada, forjada no aço do esporte, eu ia ter sucumbido nessa derrota, porque o empreendedor ele fica muito isolado. Depois, em 2012, 13, 14, eu fui para Harvard. E Harvard realmente, por mais que te jogue conteúdo, ela mostra para você o quão necessário é você ter uma mentalidade diferente. E é interessante, você vê que ela cria um espírito de grupo. A gente tem os nossos grupos de aluminais de Harvard. Você chega na biblioteca da Harvard Business School, aquilo te faz aprender mais, só aquela mentalidade ao seu redor. Então essa foi a minha jornada, vendi a empresa em março de 2016, fiquei como presidente desse grupo no Brasil e em 2017 fui para Orlando tirar um ano sabático aos 41 anos para repensar a vida e decidir o que eu iria fazer. E ao final de 12 meses eu pensei o seguinte, as pessoas falam, olha, ele teve sucesso, ele deve ser muito bom em muitas coisas. Não, eu sou muito ruim em muitas coisas, apenas muito bom naquele pedaço que eu me dedico. Eu fiz uma pergunta, como você é reconhecido? Qual o seu diferencial? Qual a sua vantagem competitiva? E as pessoas sempre falaram, a minha visão estratégica é diferenciada. Então, a partir desse momento, eu decidi que nessa segunda etapa da minha vida, eu iria ajudar pequenos e médios empreendedores a ter esse conhecimento estratégico do negócio deles. Muito interessante. Pessoal, só para fazer esse paralelo, eu vou fazendo algumas pontuações para clarificar. Primeiro,
ele teve ali uma avaliação de QI que deu uma nota acima da média, só que isso poderia ser um problema, porque a maior parte dos resultados que uma pessoa tem na vida não é devido a QI. Não. É devido principalmente à capacidade de resiliência, emocional, a capacidade de, às vezes, cair, levantar de novo, lidar com pressão, de lidar com pessoas, porque ninguém faz nada grande sozinho. Perfeito. Nesse ponto, ele conheceu a programação neurolinguística, uma tia, que é psicóloga, foi apresentando conceitos que ajudaram no processo de mentalidade. O esporte foi um ponto essencial. Conceitos de disciplina, conceitos de trabalho em equipe, tudo isso foi sendo levado para a vida empresarial. E percebe que não é só uma coisa ou outra? Já diria o meu slogan, né? A gente fala and instead of or. É colocar o e no lugar do ou. É você trazer, é você aliar. Não deixar que te coloquem em caixinhas. Caixinha do QI, caixinha... Não. Aprenda a aliar tudo e fazer o seu resultado. E um ponto que eu achei muito interessante que você trouxe da Universidade de Harvard, e eu acredito muito que a visão que nós temos, as referências que a gente constrói vai limitar muito o potencial de resultado em qualquer área da vida. Então, fala um pouquinho mais, como você acredita que ter ido para Harvard, ir para os Estados Unidos, esse processo te ajudou de alguma forma a aumentar suas referências? Demais, demais. Eu acredito em ambiente. Eu, como engenheiro, acredito em frequência. E você estar... Eu digo o seguinte, eu vim sempre muito bem academicamente, fui primeiro aluno de engenharia da UFRJ, no meu mestrado também. Em Harvard, não. Por quê? Porque ali você é exposto a pessoas com mentalidades muito fortes. E estar naquele ambiente mudou meu jogo. Estar naquele ambiente faz você acreditar que é possível. Faz você realmente visualizar caminhos que você não tinha enxergado. Então, a partir de 2012... eu acreditei em coisas, não é que eu não acreditava, que eu nem conhecia. Então essa visualização me fez 4 anos depois estar vendendo a empresa para uma multinacional listada na Nasdaq. Então eu acredito bastante nisso. E pensando aqui, você falou que vendeu a sua empresa. Como que foi esse processo até a venda da empresa? Fala um pouco mais dessa jornada. Perfeito. A gente está falando muito aqui de mentalidade, de psicologia e de gestão. Muitas pessoas perguntam se o dia 18 de março de 2016 foi um dia ruim, porque ali eu perdi poder, não era mais dono da empresa, mas não, eu me preparei para isso. Agora é importante falar aqui, tem coisas que você não se prepara. O pior dia da minha vida foi uma terça-feira em 2012, quando na segunda eu tinha chamado os meus diretores e pedi, ensinado por um professor, quando eu voltei de Boston, para que a gente escrevesse a identidade da empresa. Os 4 cabeças. Na terça-feira, na minha sala, ao final do expediente, nós lemos 4 sentenças totalmente diferentes. Ali, para mim, foi um baque, porque você não espera. Por isso a gente estava trabalhando demais, até era lucrativo, mas a um custo muito alto. Então, dentro dessa jornada, o momento que foi mais crítico, os 2 momentos críticos, claro que o ano de 2009, onde a gente quase quebrou, no meio de 14 anos, mas também em 2012, quando a gente estava bem, só que a gente percebeu que cada um estava remando a canoa para um lado. E nesses momentos, o que você acredita que te ajudou a continuar? Por que você não desistiu ali? Total a mentalidade, total técnicas porque eu fui exposto pela minha madrinha aos 10 anos, só que como o coeficiente intelectual me favorecia, a vida toda eu treinei o coeficiente emocional. Então, de tempo em tempo, eu sempre fiz treinamentos, eu sempre fui me desenvolvendo, o esporte ajudou muito. Então, eu te digo claramente que o que fez eu não desistir foi a minha mentalidade. Total, não foi a parte acadêmica. Pelo contrário, tá? Sem ser demérito nenhum, nós entramos 68 alunos na UFRJ. Só 5 se formaram em 5 anos, sem repetir nada. Eu e mais 4. Os outros 4 não empreenderam, tá? Porque o coeficiente intelectual não te prepara para os altos e baixos de empreender. Te prepara para a segurança. Eles foram fazer concursos para ter uma segurança. Então, eu sou muito grato a essa parte de ter desenvolvido a mentalidade, porque... mais uma vez, a foto é bonita, mas a jornada é muito dura.